queridos estudantes, eu me chamo Micheline Xavier e estarei com vocês ministrando a disciplina de Relações Interpessoais durante estas 5 semanas, tá certo? Então, a nossa disciplina, na verdade, ela vai ter 5 competências. Hoje, nós vamos abordar especificamente a competência 1, que tem como objetivo aprender a lidar com os diversos tipos de personalidades, principalmente no âmbito escolar, tá certo? Então, nesta competência, você vai estudar acerca dos diferentes tipos de personalidade. Então, quando a gente fala em personalidade, existem vários conceitos. Um deles é o conjunto de características marcantes de um indivíduo, força ativa, que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas, tendo por base seu padrão de individualidade pessoal e social referente à sua forma de pensar, sentir e agir. Então, isso é através da citação de significados 2021, né? Então a gente sabe que cada pessoa tem a sua individualidade, tem a sua forma de agir, sua forma de pensar, e tudo isso faz diferença no cotidiano e principalmente no ambiente escolar. Com isso, você poderá compreender que a personalidade envolve um conjunto de características particulares de cada ser humano, as quais influenciam não só o seu comportamento, mas também que o torna um ser único, não é? Então é isso que a gente vem falando, que a personalidade traz essa individualidade única do ser humano. Então cada pessoa tem a sua personalidade diferenciada. Então nós não somos iguais, né? Nós não somos indivíduos iguais, cada um tem a sua personalidade diferente. Personalidade é o mesmo que comportamento, porque muitas vezes as pessoas se confundem, né, em relação à personalidade e o que é o comportamento. Então, respondendo a esta questão, pode-se afirmar que o conjunto de características da personalidade de cada pessoa, isto é, de sentimentos, expectativas, medos, projetos, decisões e anseios, é capaz de criar determinadas respostas que se refletem em seu comportamento, isto é, o comportamento de uma pessoa nada mais é do que a exteriorização de sua personalidade. Então, o comportamento que a gente pode apresentar, ele vem através destes sentimentos, dessas expectativas, desses medos, desses projetos, dessas decisões e anseios que o indivíduo pode vir a desenvolver. Em relação à personalidade, existem algumas teorias, tá certo? Então, primeiro é a teoria psicanalítica, que ela é de autoria de Freud. Ela defende que todo comportamento humano pode ser explicado e suas causas podem ser identificadas. A segunda teoria é a teoria dos traços de personalidade. Ela foi descrita como padrões habituais de comportamento, de atitudes e de emoções considerados como responsáveis por influenciar a personalidade e o comportamento humano. Então a gente sabe que existem determinados tipos de emoções que influenciam na personalidade do comportamento humano. Também existem as teorias sociais cognitivas, que de acordo com essas teorias, o desenvolvimento da personalidade encontra-se sujeito ao conhecimento adquirido pelo indivíduo por meio de suas interações sociais, de suas experiências
e dos seus estímulos externos, né? Então, a gente sabe que muitas vezes as pessoas, elas na verdade, desculpa, adquirem personalidade através dessas interações sociais, né? De experiências, de estímulos externos. Então, isso são fatores que contribuem para o desenvolvimento dessas personalidades. E a hierarquia das necessidades, que também ela faz parte das teorias da personalidade, ela é de autoria de Maslow, que ela defende que a personalidade ela é moldada pela tentativa do indivíduo de alcançar um conjunto hierarquizado de necessidades humanas. Então, muitas vezes o indivíduo ele precisa ser moldado, né, para poder atingir algum objetivo, na tentativa de atingir algum objetivo. Então, essa tentativa, ela é realizada através desse conjunto hierarquizado de necessidades humanas. Personalidade no ambiente do trabalho, né? Então, como a gente vem falando nessa primeira competência, a questão de personalidade. Então, não teria como ficar de fora a personalidade no ambiente de trabalho. Então, é no ambiente de trabalho onde geralmente as pessoas passam a maior parte do seu tempo e que as diferenças de personalidades precisam ser respeitadas, né? Então, a gente lidar com o outro não é fácil. Então, cada pessoa tem a sua personalidade diferenciada. Então, a gente precisa respeitar cada uma dessas pessoas para poder ter um convívio, né, um ambiente saudável no local de trabalho. Ressalta Santos, 2017, que num convívio com pessoas de personalidades diferentes, é preciso aprender a entender o lado do outro. Não se deve julgar e deve procurar ajudar sempre que possível. Para isso, faz necessário o desenvolvimento de 3 importantes qualidades, quais sejam: primeiro, a questão da empatia, né? Então, ter empatia é de fundamental importância, porque a empatia ela é considerada a arte de se colocar no lugar do outro, de procurar enxergar as coisas pelo ponto de vista do outro. Então, isso faz toda a diferença a partir do momento, né, que eu entendo o que o outro está passando, né, o que é que tem por trás daquela problemática que ele está apresentando no ambiente de trabalho. Então, tudo isso faz a diferença. Outra questão é evitar julgamentos, né? Que no ambiente de trabalho é muito comum ter essa questão de julgamentos. Então, é muito importante evitar julgamentos. Não se deve julgar ninguém, pois cada pessoa tem sua forma de ver e de se comportar no mundo. Assim, o não julgamento e a empatia farão com que você fortaleça seu relacionamento com as pessoas que eu cerco. Então, se eu sou aquela pessoa que evito julgar meu colega de trabalho, não é? Que eu faço por onde ter empatia, tudo isso vai diferenciar. Ser imune, então quando eu falo em ser imune, não deixe que a parte ruim do outro contamine você, ou seja, não deixe que o mau humor ou a tristeza do outro atrapalhe a sua alegria. Não se deixe contaminar pelas coisas ruins trazidas pelo outro. Seja confiante o bastante para seguir suas próprias crenças e valores, né? Porque muitas vezes a gente chega em um ambiente de trabalho e já tem aquela pessoa que é pessimista. Então, você quer fazer o diferencial, você está ali novato na empresa e aquela pessoa já trabalha ali faz muito tempo e chega para você e diz: ó, não faz desse jeito porque sempre foi assim e dessa forma que você vai fazer não vai diferenciar em nada. Então, a gente não deve se contaminar
por essas pessoas e por essas coisas ruins, tá certo? E, bem, né, assim chegamos ao fim da competência 1 e na próxima veremos o estudo acerca da resolução dos conflitos no ambiente de trabalho, tá certo? A gente na primeira competência tratou a questão dos tipos de personalidade e na segunda competência nós vamos abordar a questão da resolução dos conflitos no ambiente de trabalho. Até mais!